Agora a gente está vendo um movimento oposto, né? Tá sendo feita todas as novas tecnologias que estão automatizando tantos novos trabalhos que a mão de obra desqualificada, que infelizmente é a maioria aqui do Brasil, está se tornando cada vez mais desnecessária e menos lucrativa, né? E aí como que resolve isso? É pouco questionável essa tese aí, porque tem muita mão de obra barata sustentando grandes empresas multimilionárias. Claro, ainda existe. Veja o entregador de pizza, de aplicativo. E quando inventaram o carro automático? Um drone que entrega as coisas, entendeu? Ah, mas é um investimento muito grande isso aí. Bom, a tecnologia já está sendo desenvolvida e não, tecnologia eu não duvido tem. que logo, logo vai ser implementado. Por exemplo, o Brasil é meio atrasado nesse sentido. A gente demora para se adaptar a novas tecnologias. Mas se for lá nos Estados Unidos ou na Europa agora, em qualquer mercado, você vai ter o caixa automático. Você vai no posto de gasolina nos Estados Unidos, faz décadas que eles não têm alguém ali, entendeu? Uhum. Então... Mas não é tudo assim, né? Não é tudo assim, mas com o avanço da tecnologia, a probabilidade que vão ser substituídos os trabalhos não qualificados é grande, assim. Porque eu acredito, claro, que novos trabalhos vão ser formados a partir das inovações tecnológicas, mas esses novos trabalhos vão ser trabalhos qualificados, daqueles que sabem operar com essa nova tecnologia e podem ajudar na manutenção e no desenvolvimento dela. Não, Agora, e tem muita mão de obra desqualificada que é importante para o capitalismo. por exemplo, assim, que, tipo, a partir do momento que a gente tem por exemplo, as fábricas. Antes a gente precisava de muitas milhares de pessoas em fábricas para fazer todo o processo de construção de carros, etc. Hoje em dia, tudo é automatizado. Você tem 1/10 das pessoas que teriam na fábrica ou no campo, que hoje também usa muitos tratores, e os tratores daqui a pouco vão ser automáticos. Não é tanto assim como você está pensando, não. Isso é mais uma espécie de uma fantasia futurista. Bom, é que se você for olhar uma fábrica da Tesla, você vai ver que todo o processo que eles eram alguém fazendo. Não, veja só. No Japão, coisa de 30 anos atrás, não agora, 30 anos atrás, os japoneses construíram uma fábrica de automóveis completamente automatizada. Quer dizer, a tecnologia já estava aí, tá certo? Sim, sim. Por que não são todas automatizadas hoje? Deve ter alguma desvantagem competitiva, né? Talvez seja mais barato usar a mão de obra. Você já prestou atenção quando você vai no banco? Você vai no banco? Eu não vou mais no banco. Você usa tudo pelo computador, pelo telefone. Bom, se você vai eu também não mais vou... uma evidência que trabalhos vão sumir. Não, mas não é assim. Depende da pessoa, né? Eu também não vou muito no banco, porque eu não preciso. Mas se você for no banco, você vai ver que tem os caixas eletrônicos. Mas observa bem de que época que são esses caixas eletrônicos. Ah, sempre são antigos, normalmente. Eles são antiquíssimos. Porque o investimento não é lucrativo. De transformar em carro... não sei, cara. Eu não sei. Eu não tenho tanta fé que... Eu, inclusive, sou bem apocalíptico nesse sentido. Eu acredito que a gente está caminhando brevemente para a irrelevância produtiva do homem. Não, eu não só acredito que isso vai acontecer, como que eu acho que é o ideal que aconteça. E provavelmente você vai estar vivo para ver, tá ligado? É isso que eu tô achando. Aí é que eu acho que é mais complicado. Pode ser, e tomara que eu esteja certo e errado ao mesmo tempo, porque eu não quero que ninguém perca o emprego, mas ao mesmo tempo eu acredito que... Mas você sabe que isso aí acabaria com o capitalismo, né? O que é ótimo, né? Quem gosta de trabalhar, né? Quem que gosta de ficar todo mês preocupado, tipo, será que eu vou ter dinheiro para comer? Essa não é uma tese nova, né? Por exemplo, você sabe que nós somos um partido trotskista, né? Trotsky, em 1905, 17 anos atrás, ele escreveu um livro. Ele era um jovem militante, importante militante, ele foi líder da Revolução de 1905. Ele escreveu um livro depois que ele foi preso, onde ele explicava o seguinte, que alguém tinha falado que, naquela época, que as máquinas iam substituir os operários. Então ele falava o seguinte: tudo bem, mas muito antes que as máquinas substituam os operários vão se revoltar, porque senão você teria uma sociedade cheia de máquinas e um monte de indigentes do outro lado. Sim, que é o que a gente está caminhando, né, ultimamente. Não, tudo bem, está caminhando, mas isso daí vai provocar uma explosão social. Já está provocando, né? Estamos explodindo aí já. É verdade, o que aconteceu aqui
É um sinal Então, também. inclusive, eu acho que todo esse caos todo tem muito a ver com as mudanças tecnológicas e o composicionamento do Brasil dentro de um mercado competitivo global que cada vez mais acelera a tecnologia e o Brasil fica para trás. Não. A gente não tem desenvolvimento Não, mas tecnológico aqui. isso que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo inteiro, né? Sim, mas, por exemplo, países como Taiwan, que tem a maior produção de microchips do mundo, eles estão tranquilos, entendeu? Porque a economia deles já se adaptou ao novo mercado, Não. que é o mercado tecnológico, né? Não tem nenhum país tranquilo no mundo, não. Não, eu entendo, mas está mais tranquilo do que o Brasil, entendeu? Eles já fizeram, tem países que já fizeram o dever de casa. O Brasil, a gente não consegue resolver tanto o problema político da coisa que a gente esquece que tem vários outros problemas estruturais acumulando por causa da nossa ineficiência de resolver o problema político, que em alguns outros países, eles, por terem um sistema político mais redondo, eles já estão atacando esses problemas estruturais modernos. E o Brasil não, está ficando para trás. Não, o Brasil é um país que vem regredindo, há 30 anos vem regredindo economicamente. Isso aí é certo. Mas não é um problema puramente político. É um problema econômico, porque os Estados Unidos mantêm a economia deles às custas da pobreza de países como o Brasil. Pode até ser, mas eu acho que a gente facilitou para eles, né, ser subjugados. Ah, assim. não, com certeza. Os políticos brasileiros entregaram o país. Eu acho que os Estados Unidos não seria capaz de impedir o nosso desenvolvimento se a gente tivesse realmente uma classe política organizada, unida e com propósitos Mas a burguesia, gerais da nação. A burguesia assim. brasileira, ela é uma burguesia associada, né, com o capital norte-americano, europeu. Total. Tudo. E essa burguesia é a base do poder do Lula hoje em dia. Não. Essa burguesia não apoia o Lula. Eles estão tolerando o Lula e nessa altura do campeonato a gente não sabe nem por quanto tempo que eles vão tolerar também. Sim, pode crer, mas é inegável que a mídia pelo menos ajudou a colocar ele lá. Não, entendeu? tudo bem. Então a burguesia não foi inimiga do Lula. A gente não pode dizer que ela foi dessa vez. Digamos assim, tem uma confluência aí ocasional entre os dois setores. Mas uma coisa importante que eu acho nessa questão é a seguinte: esse setor bolsonarista super radicalizado é radicalizado por causa da economia. Concordo, tento concordar, mas por quê? Porque eles veem que a situação deles está num beco sem saída. Só que a interpretação deles, né, que é uma interpretação que parte da posição social dele, porque eles não são necessariamente gente muito pobre. Eles são gente de um extrato de classe média e tal. A maioria. Tem gente pobre também no meio. Mas o principal volume vem desse pessoal. Eles percebem que o Brasil é um país que está afundando. Eles estão num navio que está afundando. E eles não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. E eles vão ter que pagar a conta, né? Que é sempre a classe média que paga a conta de uma crise financeira. Os trabalhadores pagam mais, né? Mas eles já estão pagando a pagam conta. junto, né? A classe média vai junto ali. Quando tem uma crise dessa, a classe média não é elite. Ela é muito pelo contrário. Não, ela reage como uma elite, apesar de que ela está sendo muito prejudicada, né? Ela acha que é elite e aí ela fica sustentando o poder da elite, acreditando que a elite os vê como um deles e está pensando neles para ajudar a situação. E acabam depositando energia em pessoas que simplesmente não querem fazer nada produtivo. O Bolsonaro não quer fazer nada produtivo com ela. Eles acham que se tiver um governo forte, o governo forte vai resolver o problema. Eles falam em nacionalismo, mas eles são confusos em relação ao que seria esse nacionalismo. Então, mas o problema deles é um problema econômico. Eles não estão ganhando dinheiro na medida que eles gostariam de estar ganhando dinheiro e eles estão vendo perigo pela frente. E o que você acha que o Lula pode... Você acha que o Lula vai olhar para essas pessoas e tomar medidas que acalmem elas, ou ele vai aumentar os impostos sobre elas e aumentar, portanto, a raiva? Eu acho que isso aí é uma política também... se não é uma política suicida, é uma política muito arriscada. Teria que dar uma... Ele está indo nesse lado, ele está indo do lado de aumentar imposto. Não necessariamente. Ele até agora não falou de aumentar imposto. Ele queria acabar com a redução de ICMS da gasolina. Não, ele não. Isso foi o Haddad que falou. Entendi. Aí ele... Deu uma cortada. Não, isso já, o Haddad também, muito fora da realidade. Imaginou se cortasse o subsídio da gasolina na primeira semana de governo? Não, acaba o governo, talvez. Isso aí seria muito perigoso. E a gente está vendo como é perigoso, né? Então o que ele vai fazer? Parece que ele está com as mãos amarradas, né?
O Lula não tem o mesmo cenário de 2002. Não, é um não cenário tem. totalmente diferente, Ele bem tem mais um- desafiador. Ele tem um cenário diferente, ele tem muita dificuldade pela frente, e eu acho que ele começou com muita determinação, mas quando ele viu a quantidade de problemas, ele recuou para ver como reestruturar a política dele diante da nova situação. Sim. Acho que ele está meio que no impasse. Tá numa sinuca de bico também, assim. Eu vi que ele deu uma declaração falando sobre pessoas de direita, falando, não, a maioria das pessoas de direita são pessoas legais, da hora, dá para trabalhar junto. Isso mostra um recuo narrativo dentro do que ele vinha fazendo antes. Mas ele não é uma pessoa igual a esquerda que acha que tem que tratar todo mundo Como demônio, fascista. como demônio. Tá? Ele não tem esse pensamento. Ele é bem mais inteligente politicamente. Ele usou o terrorista, né? Mas não é o vocabulário dele. Ele usou naquele momento de desespero. Eu vi que ele estava meio nervoso quando ele deu a declaração, né? Mas ele não quer. O Lula não é uma pessoa que busca um confronto, principalmente quando tem muita gente envolvida. Ele sabe que não dá para controlar o resultado Não do dá confronto. mesmo. Ele é bem flexível. Ele tem, em geral, uma mentalidade democrática. Sabe qual que é o problema do Lula? Ele tem que entregar uma cabeça na bandeja, figurativamente falando, tá, galera? Ele tem que tirar alguém do poder, e esse alguém é o STF. Porque o Lula não vai governar enquanto o STF cumprir um papel de protagonismo político. Eu também acho que essa aliança com o STF é um erro total dele. Então, o problema é na hora que romper, vai rolar uma disputa de poder. Quem tem a cenoura, quem tem o pau mais grande? É o STF através das suas decisões autoritárias ou é o Lula como figura política da esquerda, entendeu? Porque a esquerda também está apoiando os dois ao mesmo tempo. Né? E eu sinto que o Xandão é mais ovacionado do que o Lula, às vezes. Ele é chamado de herói. O pessoal que apoia o Xandão é um pessoal desesperado, está apavorado. Por que eles estão apavorados? Eles acham que... Eles têm medo dos bolsonaristas. Será que é o bolsonarista ou é o do povo em geral? Entendeu? Não, eles têm medo dessa direita, desses direitistas tipo bolsonarista. Que tem cara aí que não é bolsonarista, ele é de direita, ele está... Você diria que a direita é... Qual a porcentagem de bolsonarismo dentro da direita, assim, na sua opinião? Você acha que você consegue fazer esse cálculo? Eu acho que bolsonarista mesmo, convicto, nós não temos no Brasil aí, mesmo depois de 4 anos de governo, mais do que uns 20%. Dentro da direita. Não, dentro da população em geral, não tem mais Então de 20%. ainda é forte, né? 20%, assim. Mas acho que o Bolsonaro teve quase 50% dos votos. É né? verdade, é verdade. É verdade. Então, quer dizer, a maioria não é bolsonarista convicto. Sim. Eles seguem o Bolsonaro, acompanham os bolsonaristas mais convictos. E acho também que se você tirar o Bolsonaro do cenário político, esse movimento não vai embora. Também acho que não. Eu não acho que o bolsonarismo é de verdade bolsonarismo, tá? De verdade, assim. Eu acho que foi colocado uma pecha essa palavra, o bolsonarismo, foi usada para desqualificar a oposição. Então, qualquer pessoa que vire oposição é taxada de bolsonarista. Eu já fui taxado de bolsonarista, mesmo Até eu já fui chamado de bolsonarista. Então, mesmo nós nunca temos apoiado o Bolsonaro em si, e eu já tendo falado mal do Bolsonaro durante 4 anos várias vezes, eu inclusive chamei ele de burro na frente do filho dele. Então, eu nunca fui um cara que eu considerar bolsonarista. Hoje eu já sou considerado extremista da direita bolsonarista, né? Então, eu acho que muito do que é o bolsonarismo, na verdade, não é bolsonarismo, é só pessoas que acordaram que existe um sistema autoritário no poder e não foi nem o PT que colocou. Inclusive, esse sistema autoritário brincou com o PT. Eu acho que tem muito... Existe como se diz, né? Tem uma expressão, caldo de cultura. Uma coisa que vai se criando e que vai alimentando isso daí. Eu acho que tem muita coisa envolvida. Eu acho que tem problemas morais, tem uma parte da população que é conservadora, começa a ver os exageros do pessoal identitário. Tem muito trabalhador que acha que o negócio não vai para lugar nenhum, e não vai mesmo. O Brasil está parado, o Lula não resolveu, também o Bolsonaro não resolveu, mas... Bom, tem 10 dias também, né, que o Lula é presidente. Não, né? digo no passado. Ah, sim, verdade. Eu acho que são vários temas
né, que criam esse caldo de cultura aí. E eu acho que é um erro da esquerda brasileira, um erro muito grave, eles considerarem que isso daí é um grupo isolado de malucos. O pessoal que ocupou os prédios lá na Praça dos Três Poderes pode ter muito maluco no meio. O pessoal pode ser uma minoria que vai fazer essas coisas, mas eles não estão isolados. Há um número muito grande de pessoas em volta. Sim, que não são radicais, né? Tipo... que não fariam o que aconteceu lá. E que nem apoiam e tal, mas que também eles precisam de uma solução pro impasse do sistema, né? A verdade é que todo mundo enxerga que o sistema entrou num impasse. Ninguém sabe quem manda mais. Você tem o Alexandre de Moraes... Porque a partir do momento que a Constituição não manda mais, que foi o que o Alexandre fez com o país, rola-se uma crise de poder, um vácuo. Se a Constituição não é mais o guia das relações políticas no Brasil, o que guia? Guia a lei do mais forte. E quando a gente está O Alexandre de Moraes, ele está dando uma grande contribuição para o país entrar em erupção aqui. E por que nada é feito com ele? Por que ele é aplaudido, né? Essa é a questão, assim. É o medo. O pessoal tem medo. Pode crer. Não, tem os interesseiros. Tem um pessoal que, logicamente, o Lula ganhou a eleição. Não dá nem... Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, quando qualquer pessoa ganhou a eleição, isso atrai uma quantidade, pode não ser a maioria, às vezes é a maioria. Mas no caso do PT não é a maioria. Atrai uma quantidade de oportunistas que querem surfar essa onda aí. Então tem esse pessoal que dá muita pilha na política meio aloprada de confronto desnecessário. Uhum. E aí você tem o pessoal que é assustado, que tem medo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.